Olá, hoje a gente mergulha em Dante Alighieri, né? Figura-chave da literatura ocidental. Vamos usar um texto biográfico para guiar nossa conversa. O objetivo aqui é ir um pouco além daquela imagem clássica da Divina Comédia, sabe? Entender melhor o contexto histórico dele, que era bem agitado, as revoltas da vida, tipo o exílio, e como as ideias dele ainda batem forte hoje em dia. E já para começar, fica a pergunta. Como será que essa vida tão turbulenta de Dante, especialmente o exílio de Florença, virou a matéria-prima para a obra mais famosa dele? E tem até umas coisas recentes sobre os restos mortais dele que, bom, desafiam um pouco a imagem que a gente tem, né? Vamos lá desvendar isso. Então, Dante nasceu em Florença, lá para 1265. Era uma época, assim, fervilhando com as brigas políticas entre guelfos e gibelinos. Ele vinha de uma família da pequena nobreza, então teve acesso a uma educação bem sólida. Foi aluno de gente como Brunetto Latini, né? Que o iniciou na retórica filosofia. Exato. E essa formação, ela não era só, digamos, teórica. Viver a política de Florença, desde cedo, junto com esse estudo das artes liberais, deu para ele uma visão, assim, muito particular. Isso acabou moldando um intelectual super engajado, né? Capaz de usar a escrita para pensar e até intervenir nas coisas do tempo dele. E aí tem um momento que é crucial: o exílio. Em 1302, ele foi banido de Florença, acusado politicamente. Essa perda da cidade natal parece que é a chave para entender a dor, mas também a própria estrutura da Divina Comédia, né? Quase como se o poema virasse um espaço para ele, bom, acertar umas contas. Sem dúvida alguma. O exílio foi um trauma pesado, mas artisticamente, nossa, foi uma virada. É nesse período que ele escreve a Divina Comédia, essa viagem incrível pelo inferno, purgatório, paraíso. E o fascinante não é só a dor virando inspiração. É como ele usa essa jornada para, de forma muito inteligente, colocar inimigos e aliados em lugares bem específicos, sabe? Vira quase um julgamento ético pessoal, mas com um alcance universal. E claro, a escolha do italiano vulgar, né? Em vez do latim. Isso foi um ato, poxa, revolucionário. Deu dignidade à língua para a literatura de peso. Virgílio, a razão, e Beatriz, a graça divina. São os guias dessa aventura toda. Mas Dante era mais que a comédia, né? Ele também pensava muito sobre a própria linguagem. Em divulgar eloquência, ele não só usou o italiano. Isso, ele defendeu com unhas e dentes. Ele defendeu que o italiano servia para temas superelevados, filosóficos, poéticos, bem radical para a época. E ainda tem um lado dele pensador político em A Monarquia. Precisamente. O divulgar e eloquência é tipo um manifesto, né? Uma defesa teórica da língua do povo como capaz de expressar a alta cultura, fundamental para o futuro do italiano e de outras línguas. Já na monarquia, ele lança uma ideia ousadíssima, um império universal laico, sabe? Com poder separado da igreja, baseado na justiça, na filosofia, buscando a paz. Isso mostra bem a amplitude do Dante, poeta, linguista, filósofo político, tudo amarrado por essa busca por ordem, por sentido. Uma visão que, naquele contexto, nossa, podia ser bem controversa, perigosa até. E qual o legado disso tudo? Depois que ele morreu em 1321, o reconhecimento só aumentou, né? A influência dele atravessa o Renascimento, o Romantismo. Chega até os modernos. Isso, chega em T.S. Eliot, Borges. E, como a gente falou no começo, essa figura gigante, que está aí há séculos, foi até confrontada por estudos recentes nos restos mortais dele, achados em 1921, reexaminados em 2007. Uhum. E esses estudos trazem uma dimensão mais humana, né? Eles sugerem um Dante talvez um pouco diferente fisicamente daquelas imagens idealizadas que a gente vê. Isso força a gente a separar o homem, o histórico, com suas questões, do mito literário gigante que ele virou. O que, na verdade, enriquece a nossa visão, não diminui. O legado dele é justamente essa complexidade toda. A capacidade de pegar o pessoal, a dor, o exílio e transformar em algo universal. De moldar uma língua e de continuar provocando a gente com questões de justiça, fé, política. O que faz a gente pensar, né? Se Dante conseguiu pegar uma adversidade tão extrema como o exílio e criar uma obra que conversa com a gente 700 anos depois,
De que forma será que as nossas próprias dificuldades, os nossos deslocamentos hoje em dia, poderiam virar material, não só para a arte, mas para entender melhor a gente mesmo e o mundo? Fica aí a reflexão.